Oi, alunos do segundo ano, tudo certinho com vocês? Aqui é a Evelyn, estagiária de Biologia, e hoje eu vou estar dando continuidade ao nosso conteúdo do PET 6. E eu vou estar falando sobre tecidos vegetais. Estou falando, então, sobre os tecidos permanentes da planta, né? Os tecidos adultos da planta. Os tecidos que vão estar presentes na vida da planta até o dia em que ela morrer. E, primeiramente, vou estar falando, então, sobre o poder das células vegetais. A gente chama de totipotência, que é o quê? O poder que as células vegetais têm de se diferenciar, né? Ou seja, elas vão ganhar uma especialidade diferente e também de desdiferenciar, ou seja, elas vão abrir mão dessa especialidade e vão se tornar uma célula indiferenciada novamente. E o primeiro tecido que a gente vai estar falando é o tecido de revestimento da planta, que tem dois. A epiderme, né? Então, essa epiderme ela vai estar presente no crescimento primário da planta. Aí, no crescimento secundário, ela já vai ser substituída por outro tecido de revestimento também, ou ela vai continuar ali na planta. Esse tecido é formado por células unidas e vivas. E a parede celular dela vai ser reforçada de celulose. Um tecido impermeável e recoberto por uma cutícula, né, protegida por essa cutícula. E essa cutícula é formada de cutina, que é um lipídio, uma substância aí oleosa que vai evitar a perda de água da nossa planta. Então, aqui a gente tem uma lâmina para mostrar o tecido, a epiderme da planta, né? Então, reparem que é muito junto, né, as células, então não tem nenhuma. Reparem também que o formato da célula, o tamanho da célula são diferentes um do outro. A gente tem aqui, então, no caso, uma representação de uma folha, né, que tem o revestimento de epiderme, né? Então, ó, epiderme aqui superior, né, na parte de cima da planta, e aqui a epiderme inferior da planta, na parte de baixo. E aqui em cima, revestimento de cutina, né? A cutícula recobrindo e protegendo a epiderme aí contra a perda de água. Reparem aqui, ó, que as células elas são juntas, né? Uma grudadinha na outra, como eu havia falado para vocês. A epiderme, ela tem anexos, ou seja, estruturas, digamos, extras, que vão estar exercendo funções muito importantes, que vão estar ajudando a planta aí a sobreviver no meio ambiente. E a primeira estrutura anexa é o estômago, que são poros de abertura que vão estar ajudando a planta em dias aí que ela não pode perder água, né, vapor de água. Então, ela vai evitar com que essa planta perca o vapor de água, porque ela precisa dele. E esse estômago, ele tem uma célula guarda, né, que é o que vai permitir ele abrir e fechar. Aqui nessa imagem, a gente tem, então, um estômago aberto. Ele vai permanecer aberto pela alta pressão que vai ser exercida aí nessa célula guarda, né? A gente chama de pressão de turbo. Ou seja, em dia que a planta está com bastante água, né? E ela precisa eliminar esse vapor, essa célula guarda, né, ela vai estar túrgida, ou seja, ela vai estar muito cheia de água e ela precisa liberar. Então, isso faz com que o estômago seja aberto e aí elimine o vapor de água. Assim que essa célula vai ficando, né, mais flácida, vai tendo uma baixa pressão sobre ela, ela vai fechar o estômago. Ou seja, em dias muito quentes, que a planta ela não pode perder vapor de água,
né? Porque ela precisa estar equilibrando a sua temperatura. Essa célula guarda vai manter o estômago fechado. Porém, em dias que ela está com excesso de água, ela precisa realmente eliminar esse vapor de água. A célula vai estar túrgida, né? Muito cheia de água. Esse estômago vai abrir, vai liberar o vapor de água e vai fechar novamente. Outro anexo é o acúlio, que é uma projeção pontiaguda. E a principal função dele é proteger a nossa planta. Porém, muito, muito, muito cuidado para não confundir acúlio com espinho. Porque os espinhos, eles são folhas modificadas. Ou seja, os espinhos, eles ainda continuam tendo nervuras, feixes vasculares passando por ele, né? Ele vai ser mais difícil de ser removido, né? Então a gente vai lá pegar um espinho de uma rosa. Olha, cometendo um erro grave. Outro anexo são os acúlios, que são o quê? As projeções pontiagudas. E a principal função é a proteção. Porém, muito, muito, muito cuidado para não confundir com o espinho. Por quê? Espinho são folhas modificadas e os acúlios são projeções da epiderme. Como assim? Os espinhos, eles ainda são ligados na planta, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, o espinho de um pé de laranja, né? Não sei se vocês já tentaram remover e é bem complicado remover ele manualmente. Por quê? Porque ainda tem no caule, né? Ou seja, ele vem diretamente do caule e faz a projeção pontiaguda ali. Já o acúlio, ele não está ligado à planta em nada. Então, por isso que é muito fácil remover ele. Exemplo de acúlio, roseira, né? Acúlio da roseira. Eu já ia falar espinho aqui. Olha só, né? Porque a gente tem essa mania popular de falar, então, às vezes é meio complicado tirar isso da gente. Mas então, a partir de agora, vocês já sabem que a roseira tem acúlio e não espinho. E a gente tem os pelos radiculares, que são esses aqui. E eles são projeções da raiz, né? Da epiderme da raiz. E a função dele é aumentar a superfície de absorção de água e sais minerais para nossa planta. Então, reparem aqui que a gente tem, né, uma raiz e vários pelinhos radiculares saindo dela para poder capturar o máximo de água e sais minerais que a nossa planta precisa. E os tricomas, eles são projeções aí das células da epiderme. Ou seja, cada célula vai surgir uma projeçãozinha que vai ter uma função aí de proteção. E esses tricomas, eles são secretores de substâncias. No caso dessa plantinha aqui, acredito que todos já tenham visto alguma. Ela é conhecida como planta carnívora, né? Porém, ela só come, no caso, pequenos insetos. Ou seja, não adianta você colocar o seu dedo ali, ela vai fechar o seu dedo, mas ela não vai digerir o seu dedo. Essa planta tem tricoma e ele vai secretar a substância digestiva para digerir aquele pequeno inseto. E a gente tem outros tricomas. Esse aqui é um outro tricoma. Olha, que lindo, né? E aí o tricoma, ele vai secretar também substâncias oleosas e urticantes. Ou seja, tem algumas plantas que a gente encosta o dedo lá e dá uma coceira danada, né? Então, esse é o tricoma urticante. Qualquer coisinha que você fizer, ele já explode e libera essa substância. Substâncias oleosas, por exemplo, um hortelã, né? A gente pega, amassa ele assim, ele solta aquele odor, né? É um odor agradável que a gente gosta. E
A mesma coisa acontece, né? A gente amassou o tricoma, ele explodiu e liberou essa substância. Aí, no caso do hortelã, é uma substância oleosa. Porém, nem todo tricoma vai secretar alguma substância que seja tão cheirosa e agradável quanto o hortelã. Às vezes ela quer espantar alguém aí, e aí ela solta aquele cheiro ruim, né? Para você ficar esperto para não mexer com aquela plantinha. E a gente tem os hidatóides, que é um estômago modificado para o quê? Ele vai eliminar excessos de líquido, no caso, água. Já o estômago, né, ele vai estar abrindo e fechando para liberar vapor de água ou não perder vapor de água. E aí, esse processo de eliminação de líquidos a gente chama de glutação, que é o quê? Às vezes está naquele dia chuvoso e a planta está entrando água nela sem parar. Sem parar, sem parar. Porque o transporte de água é passivo, né? Então não tem como ela falar, peraí, minha filha, não entra aqui mais porque não está cabendo mais água em mim. Por favor, não entra. Pois é, a planta não consegue fazer isso. Então, ela precisa arrumar um jeito de tirar esse monte de água de dentro dela. E aí, esses hidatóides, né, são poros também, eles vão estar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo essas gotinhas de água? Então, vai eliminar aí nesses hidatóides e vai formar uma gotinha. Por isso que a gente chama de glutação. Outro tecido de revestimento é a periderme, formado aí pelo suber, filogênio e o filoderma. O suber a gente conhece como a famosa casca da árvore, então a gente vai falar mais dele aí nos próximos slides. E o filogênio é o tecido meristemático que vai estar formando a célula do suber e do filoderma. O filoderma ele é externo, né? E ele tem células vivas e vão estar ali dando o caule aí no seu crescimento secundário. Ou seja, toda a periderme, no caso, ela vai estar aí no secundário, que é o crescimento em diâmetro da nossa planta. Aqui, então, a gente tem ó, a periderme completa. Ó, periderme completa, né? Filogênio, aqui. E filoderma, aqui. E esse todo aqui é o suber, né? A casca da nossa árvore. Então, o filogênio vai estar jogando células do suber para fora e células do filoderma para dentro. Porém, o que a gente vai dar mais atenção aqui é o suber. Por quê, né? Ele é a casca visível do caule, e ele é formado, então, por células de tamanhos variados e também muito unidos, né? Aqui a gente tem, ó, aqui, ó, isso tudo aqui é o suber, né? Aí, no caso desse caule, ele também tem uma fina camada de epiderme. E esse suber, ele é um tecido morto, por causa da suberina, que é uma substância que vai estar preenchendo as células. Ou seja, as células vão ser totalmente rígidas, né? E aí cheias de suberina. E esse processo chama-se suberização. Aqui, outra lâmina, né, de suber. Então, tudo isso aqui é suber. Em vermelho é suber, né, formando a casca do nosso caule. E esse suber, ele é impermeável, ou seja, a água não vai entrar na nossa planta, né? Ela vai escorrer por ele, na verdade. E, em alguns casos, tem um acúmulo de cera nesse suber. Ou seja, a gente vai reparar que o caule ele é um pouco mais liso, ele é brilhante, então a gente vai conseguir ver que ele tem acúmulo de cera na sua superfície. E outros subers vão estar impregnados de cálcio ou silício. Exemplo aqui disso é as folhas de cana. As folhas de cana elas são mais rígidas e a pontinha dela é cortante.
significa que ela tem impregnação de cálcio ou de silício, que são substâncias aí que vão dar rigidez para a folha. E um dos súberes mais importantes economicamente, hoje, não sei se é tanto, né? Porque às vezes as pessoas utilizam os recursos naturais sem um planejamento, só querem extrair, né? Só querem se beneficiar desses recursos. E então a cortiça, ela é um dos súberes aí mais famosos que a gente tem. Por quê? É usado para fazer rolhas, né? Aquelas rolhas de garrafa de vinho ou de outras bebidas. É feito do súber da cortiça. Então, esse súber, ele é um pouco diferente dos outros. Por quê? Ele é mais esponjoso, macio. Não sei se vocês já pegaram alguma rolha de vinho e repararam, mais fofinha. E também a cortiça a célula da cortiça, na verdade, foi a primeira a ser vista em microscópio. Ou seja, a primeira célula aí que foi vista em microscópio foi a célula da cortiça. E aí, então, por isso que hoje ela é tão importante para nós. E o nosso súber também tem uma estrutura anexa, que a gente fala de lenticela. Tá vendo esses pontinhos brancos aqui nesse caule? Então, é a lenticela, que é o quê? A abertura que vai facilitar as trocas gasosas. Porque as células aí, né, do nosso súber são muito unidas, são muito compactas, então isso dificulta a gasosa, né, entre o meio ambiente. Então, ela vai ter essa abertura para facilitar isso. Então, aqui a gente tem, ó, uma foto de uma lâmina, né, vista em microscópio, de uma lenticela, né, a abertura aí do nosso súber. As funções importantíssimas, que é proteger contra patógenos. Na verdade, é claro que é inevitável, às vezes, em algumas situações, a planta se infectar com algum patógeno. Porém, esse súber vai estar aí dando uma dificultada nesses causadores de doenças para ela, não vai deixar nada fácil para a vida desse patógeno. E ela também é um importante isolante térmico, porque a planta também precisa manter uma temperatura aí para que ela consiga sobreviver. E ela é impermeabilizante, né? Não vai deixar a água entrar somente lá pela raiz. E ela é um tecido que vai fazer a cicatrização. Ou seja, esse caule, né, sofreu algum ferimento, algum corte. Então, rapidamente, esse tecido, esse súber vai lá e vai fazer uma cicatriz ali, para que não entre nenhum patógeno, algum inseto dentro da nossa planta, que pode causar mal para ela. E um outro tecido importantíssimo também é o tecido de sustentação. Esse tecido ele vai oferecer aí um suporte mecânico para a planta, né? Contra chuvas muito fortes, aqueles ventos, né? Fazer com que a planta ela consiga permanecer de pé. E a parede celular, né? Ou ela vai ser reforçada por celulose ou lignina. Tenho falado bastante sobre células vegetais para vocês, mas eu não tinha me tocado que eu ainda não tinha colocado nenhuma célula vegetal em algum dos slides aí passados. Então, essa é uma célula vegetal, uma célula aí indiferenciada, porque ela ainda tem todas as organelas, né? Então, olha, a parede celular dela é aqui, ó. Tudo isso aqui é a parede celular da nossa planta. Então, é aqui que ela vai ser reforçada por celulose ou por lignina. E aí, quando eu falo que uma célula vegetal ela foi impregnada por alguma substância, ela perde essas organelas aqui. E aí, ela vai estar só a substância que impregnou ela. E aí, ó, os cloroplastos aqui, eles parecem
como se fosse várias moedinhas, uma em cima da outra, né? Eles vão ser responsáveis aí pela fotossíntese, né? E outra coisa que a célula da planta tem também é esse vacúolo aqui, grande, né? Então, um espaço enorme da célula vai ficar vazio, sem nada, para que possam ser jogados ali dentro algumas substâncias ou até mesmo água. Ou seja, a célula vai ter um espacinho aí especial para guardar alguma coisa. Então, vai depender aí muito do tipo da planta, do ambiente que ela está. E um dos tecidos de sustentação é o colégma. Pelo nome, já dá para saber aí que ele parece uma colinha, né? Colégma. Ele é um tecido que vai estar presente no crescimento primário da planta. Vai sustentar a planta aí no seu crescimento primário. As células delas são muito variadas, então não dá nem para descrever como que é a célula. Olha, observe aqui que isso aqui tudo é célula do colégma, né? Muito diferente, então não dá para a gente falar, né? Ah, ela é redonda, quadrada, alongada, curta, então ela vai ser de todos os jeitos possíveis. E a parede celular dela é reforçada por celulose. Então aqui, ó, nessa parte roxinha aqui, ó, é a celulose que está reforçando a parede celular dela. Ela é um tecido vivo, ou seja, ela não perde aquelas organelas ali no slide passado. E ela tem uma capacidade meristemática, ou seja, a célula dela vai se diferenciar, vai ser especializada em colênquima, né, em célula do colênquima, mas em algum momento ela decide que não quer mais ser célula do colênquima. Então ela vai sofrer a desdiferenciação e vai voltar a ser uma célula do meristema lá, seria aí uma função específica. O tecido colênquima, na verdade, ele é flexível, porque é um tecido vivo ainda, então ele não tem aquela rigidez toda. E vai estar, então, presente em plantinhas jovens, né, em crescimento primário, que acabaram aí de começar o seu crescimento, seu desenvolvimento. Ela também vai estar presente no pecíolo das folhas, né? Então, a gente vai lá, aquele cabinho que tem na folha, assim, tá? É o pecíolo da folha. Frutos e flores. Reparem aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês novamente. Ó, esse cabinho aqui da cereja. A estrutura que vai sustentar o fruto. E aí, ele é muito facilmente quebrado, a gente pode arrancar, por causa do colênquima ser um tecido flexível. O esclerênquima, né? Outro tecido de sustentação, só que ele é diferente, começando porque ele é mais rígido, está aí em todo o corpo da planta, a gente pode encontrar esclerênquima. Ele está presente no crescimento primário e secundário. Então, e aí as células, a parede celular dele já é espessada de lignina. Ó, reparem aqui nesse asterisco, tá vendo esse roxinho aqui, né? Ou um rosa. É da espessura, né, da lignina nessa célula. Ele é um tecido morto, a parede celular dele vai ser muito espessada de lignina, então não tem espaço para as outras organelas. E as células também são muito, muito variadas. E a gente tem dois tipos de esclerético. A gente tem a fibra e o esclereídeo. Esclereídeos. A fibra, ela é mais alongada e a parede celular dela é muito grossa. E ela é organizada em forma de feixe. O que é isso? Né? São células. Por exemplo, se eu pego um lápis desse aqui, e aí eu coloco vários outros lápis desse, a gente chama de feixe, né? Porque são células longas, elas vão estar todas juntinhas, vão formar um feixe. Já os esclereídeos, eles são células mais curtinhas. Aqui, esse aqui é a fibra, esse aqui do lado direito, do meu lado direito, né? Vai ser os esclereídeos, do lado esquerdo aqui é as fibras.
são células mais curtas e espessadas de lignina. E aqui também a gente tem, ó, uma foto de lâmina vista em microscópio, de uma fibra e de um esclereídeo. O tecido de condução, né, um dos mais importantes. Ele também é organizado em feixes, que a gente fala feixes vasculares. Mesmo exemplo que eu dei aqui do lápis. Porém, não bastava ser só xilema e floema, os biólogos da vida resolveram dar um nome um pouquinho mais complicado para os feixes vasculares, né? Porque biólogo adora dar nomes difíceis para as coisas, gente. Aprendam isso, levem para a vida de vocês, por favor, tá? Sou bióloga e biólogo adora dar nomes diferentes. Então a gente vai chamar células do xilema de vasos lenhosos e células do floema de vasos liberianos. E as células do xilema, né? Elas compõem o quê? O lenho do nosso caule, porque elas são células mortas, né, impregnadas aí de lignina, e elas vão conduzir a seiva bruta. E o sentido de condução dela é da raiz até a ponta do caule, ou seja, vai ser, então, ela tem 2 tipos de células diferentes. Traqueídeos, que são células mais finas, e o comprimento dela reduzido, né? Aqui realmente não está aparecendo que o comprimento dela é reduzido, mas é reduzido. Ela também é agrupada em feixes e elas possuem pontuações e poros que vão aí estar fazendo com que a seiva passe de uma célula para outra. Até porque a condução é um pouco difícil, né? Porque ela tem que ir contra a gravidade, né? Então ela vai ter que passar de uma célula para outra. Então é um tipo de condução um pouco mais dificultado devido a isso. E tem os elementos de vasos. Eles são mais longos e eles têm perfurações na parede celular. Então, ó, vários pontinhos aqui na parede celular que vão fazer com que a seiva bruta, né, a água e os sais minerais passem de uma célula para outra até chegar no destino que a planta precisa para realizar suas funções. E as células do floema, elas são células vivas, né? Ao contrário das células do xilema. E a parede dela vai ser fina. Ó, reparem aqui, né? Assim, aqui, ó. Circulete vermelho para vocês aqui. A parede dela é bem fininha em comparação com a do xilema. E ela tem vários aqui, né? Tudo isso aqui é floema. E a parede dela, então, não tem lignina, porém, as células do floema são altamente especializadas, porque elas vão estar aí conduzindo uma seiva muito preciosa para as plantas, né? Que é o alimento delas, que é a glicose. E elas vão perder o núcleo no processo de diferenciação, porém, as outras organelas vão ser mantidas aí. E o sentido de condução é um sentido para baixo, né? Porque elas vão vir aí das folhas para a raiz e para todo o resto da planta, né? Porque a fotossíntese é realizada aí, que é onde a gente vai ter a formação da glicose e que vai ser transportada aí para o resto da planta para sustentar ela. E os tipos de células que a gente encontra no floema? Tubo crivado, ou seja, ele é um tubo longo, mas ele não tem o núcleo, como eu falei para vocês, porque perdeu. E entre cada célula, né, vai ter uma placa com vários poros que vai permitir que a seiva elaborada vai passar por eles. E cada um desse tubo crivado, né, da célula do floema, vai ter uma célula companheira. Ou em outros lugares, eles podem falar para vocês célula anexa do floema, tá, gente? Então, cada célula dessa vai estar nutrindo uma célula do floema. Aqui nessa imagem, ó, a gente tem a célula do floema e aqui uma célula companheira.
né, nutrindo, mantendo a nossa célula do floema viva, para que ela possa conduzir a seiva elaborada e manter a nossa plantinha viva. E aqui a gente tem um corte de um caule que mostra perfeitamente como são organizados os feixes vasculares e todo o resto da nossa planta. Então, aqui no centro a gente tem células do xilema, é claro que é um xilema secundário, e aí, aqui, intermediário a isso, a gente vai ter células do câmbio, que é o tecido merissemático que vai estar formando xilema e floema. E aqui, mais externo, ó, aí vem o floema secundário, e aí depois vem, no caso desse caule aqui, vai ser a periderme, mas poderia ser também a epiderme. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado esclarecido algumas coisas para vocês. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir para vocês um feedback das aulas. Por quê? Eu não sei se o formato do vídeo que eu estou gravando aqui, né, com eu falando, o slide ali, está sendo suficiente para vocês. Então, eu gostaria muito que vocês dessem esse feedback para mim, para eu buscar melhorar, buscar outras formas também de estar gravando para vocês. Então, mas para isso, né, para eu conseguir mudar, eu preciso saber de vocês, se vocês estão entendendo, se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando alguma coisa que talvez para mim é super normal, mas para vocês nunca ouviram falar disso. Então, deixem aqui nos comentários ou lá no meu WhatsApp também, que eu vou estar aí ouvindo a opinião de vocês e vou estar buscando melhorar. No mais, é só isso. Um grande beijo para vocês, tenham uma ótima semana, bons estudos, contem comigo. Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no WhatsApp, que eu vou estar aí à disposição de vocês para ajudá-los. Tchau, galera!